Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja. A gente está finalizando na noite deste sábado, já madrugada deste domingo, alguns detalhes. Em breve a gente vai voltar a ter nosso cenário todo bem pensado. A gente está montando um cenário para poder fazer entrevistas, para poder fazer as transmissões com uma qualidade melhor, e o canal da Coruja está investindo. Mas esse vídeo é para falar de uma situação que, na verdade, o pessoal me perguntou. Eu estava na coletiva do Cuiabá hoje, pós-jogo, coletiva do Petit, fiz a zona mista, mas sinceramente eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque estou deixando de ser um amante de futebol e torcedor apenas, né? Isso aí nunca vai morrer, para um cara que está cursando, trabalhando para ser um jornalista esportivo, né? E eu ainda tenho um pouco de dificuldade para separar. Então, por dentro, eu ainda estou muito machucado, magoado mesmo, triste com a situação que o Cuiabá vive em campo, na tabela. Então, acima de tudo, eu não sei nem o que falar direito. Porque a situação do Cuiabá ela começa a ficar mais agravante a cada segundo. O Cuiabá vai ter 2 jogos decisivaços pela frente. Se o Cuiabá não pontua, não nem pontuar, se o Cuiabá não ganha do Vitória em casa, e ganha ou empata com o Criciúma, jogando no Liberto Rios, jogando em Santa Catarina, perdão, o Cuiabá está praticamente selando a sua vaga na Série B, porque ele vai chegar numa 7ª rodada, uma 8ª rodada com 0 pontos. Hoje o Cuiabá tem 5 jogos de 7 possíveis, vai ter os 7. E ele vai ter... Hoje ele tem 0 pontos dos 5 jogos que fez, e hoje ele está a 5 pontos de sair de uma zona de rebaixamento. Se o Criciúma empata, o Corinthians perdeu, né? O Fluminense também já empatou, a vantagem pode aumentar. Então nós estamos vendo um momento muito difícil. O Walter até falou com a gente, eu vou soltar daqui a pouco, a pergunta da minha colega jornalista da Gazeta, a Beatriz. Ela perguntou qual é o problema que o Cuiabá está sentindo, qual a grande dificuldade que o Cuiabá está sentindo, e ele falou que se soubesse era mais fácil, né? Era mais fácil resolver. Mas ele falou que falta confiança, está faltando confiança ao Cuiabá. E o nosso capitão está certo, o capitão do Cuiabá está certo. O Cuiabá, ele faz um primeiro tempo muito interessante, com volume ofensivo, com chegadas, o Rocher fazendo milagres. Não, mas o Cuiabá ameaçou o Inter e não foi ameaçado pelo Colorado. O Inter não teve nenhuma grande chance no primeiro tempo que exigiu do Walter, assim como o Rocher não teve. Mas a única grande chegada que eu me lembro do Inter na primeira etapa é um chute desviado que quase entra no cantinho do Walter, que já estava caindo para o outro canto. Então o Inter não faz um primeiro tempo grandioso, o Inter ainda faz um primeiro tempo meio lento. Uma equipe que está voltando a jogar bola agora, uma equipe que estava parada há quase um mês, que fez seu primeiro jogo contra o Belgrano, e que no único momento que bobeou, que às vezes no futebol você dá uma baixada na guarda, já na reta final do primeiro tempo, toma 2 gols do Belgrano e é derrotado em casa, e vê a equipe argentina passar, sei lá, a classificação em primeiro lugar do grupo, na Sula. Então, a gente está vendo esse momento em que o Cuiabá enfrentou uma equipe que estava abaixo fisicamente. Mas o Inter jogou uma final num segundo tempo, né? Melhorou desde o primeiro minuto de jogo. Você já viu um Inter melhor na segunda etapa. Tem um lance do pênalti que é falta no Marlon, acho que antes do gol. Do estádio a gente tem uma outra percepção. No início lá pelos 8, 10 minutos teve uma outra grande chance do Inter. A bola bate e rebate, fica perigando na frente da área, na frente do gol do Walter, a defesa acaba cortando. E logo após o pênalti, que não é pênalti, sai o gol do Inter. E uma jogada que é uma jogada que deixa qualquer goleiro, e eu quando jogava, brincava, né? Ainda brinco, mas no momento já fui mais competitivo, né? Tem até os campeonatos na Coruja. O goleiro quer morrer. Por quê? A bola vem aberta, ela passa por todo, o goleiro não consegue sair, ela passa pelo lateral, pelo volante, pelo zagueiro, pelo outro zagueiro, pelo lateral, e chega na ponta
pro lateral que tá atacando e o ponta não marca. E o Cuiabá toma um gol de um lateral dentro da área. Não é pra ficar puto da vida? Não é pra entender o Walter tá furioso? Porque o Matheus Alexandre não parou uma jogada do Internacional na segunda etapa. O ponta do Inter fez gato e sapato do Matheus Alexandre. E ele cruza uma bola que passa por todo mundo da defesa do Cuiabá. E sobra pro lateral. Que é um lateral que era para estar fora da área, para talvez receber um corte da defesa, para ele dominar e bater pro gol sem nenhuma chance de defesa para o senhor Walter, capitão do time. A bola não pode passar por todo mundo e sobrar para o jogador do time adversário. Isso não pode acontecer. O Cuiabá fez um jogo defensivamente ruim na segunda etapa, mas porque o Cuiabá não conseguiu frear o Inter. Se o Inter estava atacando por um lado, congestionando um lado, o que o Cuiabá deveria fazer é congestionar esse lado. A resposta é óbvia, que até eu vejo. Mas o Petit não viu, os jogadores não viu, não sei nem o que falei, não viram, né? É um time que está sofrendo porque não consegue acertar. Até quando acerta, ele erra. Ah, Felipe, mas venceu o Lanús. Ah, Felipe, mas venceu o Poçante Goiás. Ah, Felipe, meteu 4 no Vila Nova. Eram jogos completamente diferentes. Contra o Vila, praticamente nenhuma pressão. O Cuiabá sente a pressão quando toma o gol do Vila. E aí, um gol derrubava o castelo de cartas e a pressão bateu na cabeça dos caras. E mentalmente o Cuiabá sucumbiu e toma os gols com a defesa. Com a defesa reserva, não toma gols. Com a defesa titular, toma os gols. Contra o Goiás, tem volume, empurra, amassa o Goiás, principalmente na segunda etapa, no balanço da torcida, no impulso de ter que fazer um gol de qualquer forma para levar para as penalidades, e cai nas penalidades. Contra o Lanús, faz um jogo encaixado defensivamente e em contra-ataques mata a partida. O jogo hoje era contra uma equipe. Se o Internacional jogar contra essas três equipes que eu falei, ele deve ganhar o jogo. Uns mais fácil que os outros, né? Então, assim, o Cuiabá pegou uma equipe melhor hoje, mas que fisicamente estava muito abaixo. E quando você olha o final do jogo, a equipe que parecia estar parada há um mês e que morreu fisicamente era o Cuiabá. A equipe que sentiu fisicamente foi o Cuiabá, diante de um Inter parado há um mês. É uma das coisas que foram questionadas ao Petit. O Cuiabá está sofrendo. O Cuiabá era conhecido como uma máquina quando se trata de físico. O Cuiabá jogava contra qualquer equipe apanhando 90 minutos. O Cuiabá era atacado 90 minutos. E em escapadas tentava resolver o jogo. O Cuiabá não consegue se defender e atacar. Se ele só defende, ele toma um gol. Toma uma goleada, toma um gol do Atlético. Quando ele só ataca, ele toma um gol contra-ataque. Então, assim, ainda há uma indefinição. E aí foi feita outra pergunta. Será que a mudança do esquema poderia resolver? Jogar com um 4-4, num 4-3-3 ou num 3-4-3 vai mudar alguma coisa? Vai mudar o Cuiabá que foi amassado por um lado e pelo outro conseguiu segurar o Inter? Então tudo isso ele é um questionamento. E o torcedor do Cuiabá ele não tem respostas. E eu acredito que até às vezes o Petit e a sua comissão, o Cristiano, que é o mandatário do clube, o capitão, os jogadores em campo, às vezes o Cuiabá está se esforçando e tem tentado executar uma estratégia bem pensada. Mas aquela parte mental tem atrapalhado. O Cuiabá pegou um adversário hoje que tinha a obrigação de vencer. Não porque o Inter é pior que o Cuiabá. É porque o Inter estava parado há um mês. A pressão de todos era que o Cuiabá, se segurasse um 0-0, era um resultado interessante para o Cuiabá diante de um Internacional forte, mesmo parado. Mas o Cuiabá tinha uma obrigação de pelo menos sobrar fisicamente diante do Internacional. E não conseguiu.
O Cuiabá, agora, não adianta chorar as pitangas depois de eu falar. Depois eu falo isso depois de falar 10 minutos. Mas, eu até baixei o gol e eu nem sei, eu acho que eu nem pus o gol aqui. E, sinceramente, eu tô ficando maluco da cabeça. Sim, eu não coloquei o gol. Eu vou colocar ao vivo, depois eu gravo. Cara, o Cuiabá tem que focar no jogo que agora o Cuiabá vai ter um jogo decisivizado da 10ª potência. O Cuiabá vai ter um jogo, e aí eu vou mostrar o gol, tá? Ó, aqui na tela vai aparecer o gol. O cruzamento, a bola passa por todo mundo e sobra pro Malo, sei lá, esse filho da mãe que fez do meu time. Então, olha lá, o cara recebe com muita liberdade, o Matos vira de costa para tentar se jogar, e a bola passa por todo mundo e sobra pro lateral do Inter dominar na frente do Fernando Sobral. É Fernando Sobral? Cara, sei lá também. Mas assim, pra ele conseguir chutar pro fundo do gol do Walter. O Cuiabá vai ter um jogo decisivo contra o Vitória, quarta-feira na Arena. É um jogo que o Cuiabá tem que vencer de 0,5. Um gol de popô, um gol de orelha, um gol contra, um gol de escanteio, que a bola ia para fora, bate um vez e joga dentro do gol do Vitória. O Vitória é, ao lado do Cuiabá, a pior equipe do campeonato. Então o Cuiabá é o confronto que quem se complicar sela a sua vaga na Série B com uma certa facilidade. Porque uma equipe, na situação que o Cuiabá vive, ele precisa começar a pontuar de qualquer forma. E se ele chega numa 7ª rodada muito abaixo dos outros, é complicado. O Criciúma, estava olhando a tabela, o Criciúma tem 800 jogos a menos. O Criciúma jogou 2 vezes no campeonato, uma delas goleou o Vasco, né? E assim, é um dos próximos adversários do Cuiabá. O Criciúma vai jogar amanhã contra o Palmeiras. O normal é que o Criciúma perca pro Palmeiras, né? Mas o Criciúma tem 3 jogos e tem 5 pontos. Que é um adversário direto. Se o Cuiabá não vence Criciúma e Vitória, ele deixa de somar 3 pontos e dá 2 pontos para o adversário. É isso que acontece. Então, esses jogos vão definir como vai ser esse decorrer dos jogos do Cuiabá. E o Cuiabá vai ter jogos contra Criciúma, vai ter jogos contra o Vitória, vai pegar um Cruzeiro, ainda não o Cruzeiro todo reformulado, todo refeito. Então, assim, dá para tentar arrancar um empate do Cruzeiro lá. Vai pegar o São Paulo e o Corinthians nesse meio tempo. Vai ter o Flamengo, vai ter o Botafogo, antes de uma Libertadores. Mas vai pegar um São Paulo, vai pegar um Flamengo, vai pegar um Botafogo, perdendo peças para a Copa América. Então, dá para tentar sonhar com alguma coisa ali, né? O Flamengo e São Paulo é bem complicado. Mas é isso. O Cuiabá precisa fazer uma... Cara, eu não sei o que falar. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu sei lá, eu demorei... Eu gravei esse vídeo de noite, porque de madrugada, porque eu não consegui meio que pensar no roteiro de fazer o vídeo, né? É complicado, porque eu tô vendo o Cuiabá nessa situação e eu tô vendo a União também não conseguir andar, que era a outra pauta do vídeo. Já com 13 minutos de vídeo para falar. Mas a União joga em casa, eu não assisti o jogo, né? Também a União não faz nem a questão de transmitir o jogo, então, tipo assim, torcedor, foda-se você. E tipo, simpatizantes também, foda-se. Mas a União empata com o craque em casa. União, o misto, ele deu uma clareada naquela vitória para cima do Real Brasília também, com todo respeito ao Real Brasília. A gente vai saber o que o misto vai fazer nessa Série D agora, se ele bater o Iporá e depois o Capital. Mas assim, o grupo tá muito enrolado, né? O misto, por exemplo, tô comparando misto e União em outras prateleiras, mas os dois têm a mesma quantidade de pontos. Campanhas idênticas, basicamente, entre misto e Iporá. A diferença que o União teve entre misto e União. O misto tem não tem derrotas, o União tem, né? Então, assim, ele empata com o craque. O craque tá em terceiro, Felipe. Não tem explicativa. Não tem explicação. Não tem justificativa a União conseguir empatar com o craque. O União, na próxima rodada, eu até falei, vai jogar com a Nápoles, né? A tendência é que o União perca para o Nápoles, né? Se o empate lá é um resultado muito bom.
Mas depois ele vai ter uma sequência de 2 jogos com o Anápolis. E foi aí, torcedor do União, que a equipe perdeu o fôlego e ficou fora da próxima fase. 2 derrotas consecutivas para o Anápolis selam uma União que não deve classificar. Esse momento de 2 jogos. Ah, Felipe, mas por que você está falando isso? Porque o Misto vai perder 2 vezes o Capital, por exemplo. Certo? O Brasiliense vai perder 2 vezes o Iporá e deve vencer os 2 confrontos. O Craque, que é fraquíssimo, vai pegar 2 vezes o Real Brasília. Então, esses times que estão 1 ou 2 pontos podem abrir 6 de vantagem. Pode abrir 5 de vantagem. Pode abrir 4 de vantagem para a União. Então, um empate contra o Craque é desastroso. É péssimo para a União. E a sequência do União, eu estou olhando aqui, depois de perder 2 vezes o Anápolis, pega o próprio Craque em Goiânia, em Goiás. Depois recebe o Brasiliense. Né? Então, assim, aí depois vai ter o Real Brasília, capital, mas assim, é uma sequência muito ruim. A União precisa. É a mesma situação do Cuiabá. Montou um elenco interessante, tem peças de reposição. Trouxe o Jean Patrick, que jogou muito bem no Cuiabá, jogou no ABC, jogou no Vasco, tal, de lateral, de volante, de ponta, de goleiro, de tudo. Tem o Anderson Canhoto, que é um monstro, joga muito o Anderson Canhoto. Tem o Pikachu, que joga sempre entra, ele sempre faz uma fumaça danada. Quando tá titular, é um cara que provoca, perturba, muda o jogo. O União tem um time encaixado, tem o Thiago Primão que manteve, tem o Elias, que é da base, que vai e volta, é reserva hoje, mas tem o goleirão que é o Caio, né? Eu não lembro se é Caio. É Caio, acho que é o Caio. Que é um bom goleiro. O União tem uma equipe interessante, mas não consegue deslanchar nessa Série D. E agora a torcedor da União começa a torcer a cabeça, e eu entendo. A União, assim como o Misto, sofreu para ganhar do Real Brasília. Eu acho que ganhou de 1-0 também. Deixa eu até olhar aqui. Acho que o União ganhou de 1-0 também do Real Brasília. Ganhou de 1-0 igual o Misto. O Misto ganhou de 2-1. Mas assim, não dá uma amostra do torcedor que vai ter essa melhora substancial. E que é óbvio que o torcedor do União está coçando a cabeça agora. Isso é óbvio. É isso, o União segue ali. Se você for olhar a pontuação, ele está 1 ponto atrás do Iporá, que vai rodar com o Misto. Se o Iporá ganhar do Misto, por exemplo, espero que isso não aconteça, espero que o Misto vença lá, a vantagem fica só de 2 pontos para o próprio Craque. Então era um jogo de 6 pontos. Se o Craque perde, ele fica com 8, a União tem 6 e a 9 passa o Craque. Então esse momento de oscilar no meio que começa a pensar em definições. A Série D, nesta semana, ainda não, mas na próxima semana, eles vai ter jogo de meio de semana, né? Ainda tá meio em branco, mas pelo que estava se desenhando, era de ter jogos no meio de semana. Podemos ter uma União que vai fazer esses 2 jogos com a Anápolis em sequência. Então, pode definir muito essa próxima semana que também, sem ser essa, né, nesse meio de semana, mas o próximo, o final de semana do dia 8 e 9 e a quarta do dia 12 e 13. Então, assim, a gente não tem muito tempo para descansar aqui na Coruja, né? Amanhã tem o jogo do Misto, então na reta final do dia devemos ter uma análise do desempenho do Mistão para cima do Iporá. A gente está recebendo a informação que a diretoria do Misto não deve transmitir a partida do Misto diante do Capital, então a gente pode se movimentar para transmitir essa partida nos mesmos moldes da semana passada. Na segunda-feira está programada uma live para analisar o resultado dos times mato-grossenses no final de semana. Talvez eu mude para terça, mas a gente ainda vai conversando, mas essa semana, antes do jogo do Cuiabá contra o Vitória, deve ter uma live aqui no canal da Coruja. Quarta-feira tem Cuiabá e Vitória. Esse final de semana tem jogos pra caramba. No próximo final de semana tem novidades aqui pra você também. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.